Olá, meus queridos! Estamos aqui mais um vídeo extra. Eu tive que antecipar um pouquinho porque eu estou indo viajar, né? Nessa sexta-feira vocês vão estar vendo esse vídeo e eu vou estar trabalhando, se Deus quiser, e assim abençoar, em Birigui, fazendo os atendimentos espirituais lá na cidade de Birigui. Que Deus nos abençoe e que dê tudo certo, tá? Eu tive que antecipar um pouquinho por causa do feriadão aí, a gravação, mas se chegar com alguma coisinha atrasada, não tem problema, porque tá recheado de coisas aqui ainda, certo? Pelo menos nesses últimos 7 dias, eu diria que uns 6, né? 6, 5 dias. Bom, meus queridos, a questão é o seguinte: o planeta não tá pra brincadeira, não. Certo? Tá dando as caminhadas dele, tá fazendo os caminhar, tá andando. Só que o andar do planeta não tá sendo um andar muito bonito, não. Tá parecendo aqueles cavalos meio chucro que vai fazer a caminhada e fica jogando a gente para cima e fazendo nossa porpança ficar toda assada e batida. Esse caminhar nosso tá meio cheio de pedregulhos pelo chão. E rapaz do céu, não tá dando para andar rápido e correndo, não, acompanhar o planeta, não. O planeta está correndo numa velocidade gigantesca e nós estamos ficando como retardatários. Olha, Deus está pesando a sua mão cada vez mais. E o povo falando que é efeito climático. Não deixa de ser um efeito climático, porque o dicionário fala que anomalias entram como efeitos climáticos, né? Então, chuvas intensas, coisas, são todos efeitos climáticos. Mas eu não entro muito nas teorias da ciência, porque a gente olha para afora da nossa janela e a gente vê que o Sol tá diferente, não bate no mesmo lugar, a gente olha a Lua e vê que ela estava saindo do ser de um lado para o outro e começou a sorrir e algumas outras coisas diferentes que o povo fala que é normal, mas não é normal. Então a gente vai caminhando dentro da nossa loucura espiritual. E dentro dessa loucura espiritual está acontecendo loucuras no planeta, que nós podemos colocar na conta do já revelado Apocalipse, também dito e anunciado por muito e muito tempo pelo povo incas e os maias, que fizeram seus calendários e falou: olha, quando acabar esse calendário, normalmente o planeta some tudo, reseta tudo e volta tudo de outro. Períodos onde povos sumiram do nada, simplesmente sumiram? Pois é. Vamos ver as cenas do próximo capítulo deste filme de terror. Eu acho que já está virando uma novela, porque nem seriado já entra mais. Moço, vamos lá? Olha só as coisas malucas. Vulcão na Indonésia, de novo esse vulcão da Indonésia, aquele mesmo que uma vez derrubou lava no oceano e gerou um tsunami monstro. Vulcão da Indonésia solta nuvem de cinza, e era uma nuvem preta, normalmente aquelas nuvens acinzentada. Mas essa aqui é uma cinza, porque se eu falei cinza, mas a hora que eu vi a imagem, aquilo ali é uma cinza, aquele cinza bem escuro, parecendo aquela nuvem de temporal total. Assustador. De 6 quilômetros de altura. 6 quilômetros de altura. Quem olha de longe parece ter uma sensação que soltaram uma bomba. Uma bomba nuclear lá atrás. De longe. Rapaz, não está brincadeira. E o mundo assim está caminhando. Ali naquela região, já um pouquinho mais pro lado do ocidente, na Índia e Bangladesh, lá na parte de baixo da Oceania, já quase emendando ali com o Oriente Médio. Na Índia e Bangladesh tiveram o seu primeiro ciclone no ano. Até aí, dentro de uma normalidade, mais ou menos, né? Porque ciclones não são muito normais. E você sabe o que acontece? Dentro desse ciclone, aconteceu uma anomalia. É uma anomalia? Outra anomalia.
E qual foi a anomalia, professor? A anomalia foi que o tempo desse ciclone agindo e ficando nesse lugar, nessa região, superou as expectativas dos cientistas. Foi mais do que o normal, mais do que o padrão. Então, vamos colocando na mesinha das loucuras e das anomalias mais uma pecinha do quebra-cabeça. Outra anomalia muito grande, feia, terrorizante, eu diria que chegou a ser pior do que Brumadinho pela quantidade de gentes soterradas, foi o deslizamento de Nova Guiné. Gente, lá na Nova Papua, um negócio assim, em Nova Guiné, matou mais de 670 pessoas soterradas. Cara, é como se a montanha simplesmente deslizou, caiu. Tinha uma montanha assim, imagina aquelas montanhas do Rio de Janeiro, aquelas montanhas compridas. De repente uma montanha daquela lá começa a cair tudo e fazer Você sabe o que aconteceu ali? Foi algo que acontece nas geleiras e aconteceu na terra, sem ser geleira. Avalanche. Foi uma avalanche de terra. Ela veio e foi. Só que aqui, no caso no Brasil, foi um problema gerado pelos seres humanos. Lá, a natureza, moço. Olha, gente, o planeta está muito cruel. O planeta está muito triste. E as anomalias acontecendo. Quer mais uma anomalia? Água no litoral de Cancún desaparece. Sabe o Cancún que mostra aquelas praias paradisíacas, aquela água azulzinha, aquela coisa mais linda, aquela coisa maravilhosa, tudo lindo, lindo, lindo. E olha que está passando muitos furacões ali para aquela região. Você sabe o que aconteceu? Sumiu todas as águas, foi puxado as águas para trás. O povo lá entrou em desespero, falou: é tsunami, sumiu toda a água puxou, sumiu, a água simplesmente foi embora. Sumiu a água dos mares, das praias. Andou acontecendo essas coisas aqui no nosso litoral algumas vezes. A gente, o que será? Depois ficou quietinho, depois foi voltando de novo normal. Mas desculpa, isso não tem nada de normal. Isso é uma loucura sem precedentes. Mas aconteceu lá em Cancún. Juntem pecinhas do quebra-cabeça. Ali perto, em meio à onda de calor, porque essa região está tendo onda de calor, as ruas do México ficaram cobertas de gelo. Gelo ao ponto de chegar no meio da altura de um carro, moço. Gelo demais da conta, onde, sabe, você fala assim, cara, isso não existe. É muito gelo. Ou a gente começa a trocar as nossas construções de moradias e de casas, ou não vai aguentar muito, não. Eu vou falar uma coisa para você. O negócio não está muito bonito, não. E a tendência é piorar, piorar, piorar e piorar. E nesse meio de piorar, 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 nós temos que rezar, rezar e rezar. Ai, 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 ai. Parou por aí, professor? Não, gente. As anomalias climáticas estão muito loucas. Fortes tempestades e tornados nos Estados Unidos deixam mortos e em torno de 110 milhões em risco e ameaça de granizos. Você tem noção do que é 110 milhões para os Estados Unidos? Nós estamos falando de 1/4 da população. É muita gente, é muita localização. Os Estados Unidos está virando um lugar de ruínas. Não vai ter condição. A gente fala assim, nossa, só acontece as coisas no Japão. Agora está acontecendo em todos os lugares. Até no Brasil está acontecendo. Olha o Rio Grande do Sul, a tristeza que está.
Vocês conseguem perceber e ver a diferença que faz de quando nós temos uma estabilização meio que fictícia, se nós podemos assim dizer, pelos nossos irmãos ETs? Você não pode falar isso, eu posso falar isso porque minha crença é minha. Eu acredito em ET porque eu já vi ET, já vi nave, já vi coisa. E eles vêm, conversa e fala. E a partir daquele momento que eles falaram, lá atrás que eu falei em vídeo, moço, tá gravado. Olha, eles estão falando que vão largar aqui o nosso planeta e vão deixar as coisas acontecer. E foi batata, moço. Falou, depois dali começou. E só piorando. E as revelações que eu fui falando foi acontecendo. Falei, olha, nós vamos entrar tudo no extremo pelo que eles estão falando aqui. Vai ser assim, assim, assado. E tá acontecendo. E tá acontecendo, e tá acontecendo, e tá acontecendo. Tudo que foi falando tá acontecendo. E aí, você acha que a anomalia parou? Olha como é que tá a anomalia nos Estados Unidos. Já são 800 tornados, 800 tornados registrados desde o início do ano nos Estados Unidos. Tornadinho, tornado médio, tornado tudo jeito. 800. E aí? E aí? E aí que ninguém sabe. E aí vai o quê? Vai o quê? Como é que vai? Como é que faz? O que deixa de fazer? E daí que é um salve-se quem puder. E você sabe o que os pesquisadores falou lá dos Estados Unidos? Pesquisadores alertam para grandes furacões nos Estados Unidos neste ano. E eu tive, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu tive uma revelação. Eu vou fazer um vídeo de revelação sobre um grandíssimo furacão. Era muito grande. Mas eu vou fazer o vídeo, para não cortar um vídeo do outro. E aí, professor, tem mais anomalia? Tem mais anomalia. E dessa vez aqui para em cima da gente aqui. Anomalia magnética no Brasil segue crescendo, diz relatório do governo americano. O governo americano está estudando, o brasileiro fica quieto. E aí as pessoas começam com teorias malucas, mas sem fundamentos de lógica. Porque as pessoas falam assim, essa anomalia é o que está causando os problemas no Rio Grande do Sul. Não é, filho. Acabei de falar que está tendo problemas nos Estados Unidos, problema no Bangladesh, problema na Índia, problema em tudo quanto é lugar. Se fosse essa anomalia magnética, seria só que não é, tá em outros lugares. É chuva, tá chovendo em outros lugares. É calor, tá calor em outros lugares. É frio, tá frio em outros lugares. Então a anomalia magnética não está trazendo essas coisas do clima. Mas ela tem alguma explicação que vai ter que ter explicação e que vai ter alguma coisa para explicar. Porque essa anomalia magnética, ela não é o Polo Sul, não, porque não é o Polo Sul e tinha antes de ser o Polo Sul ali, tinha outras coisas ali, não é. O problema dela é que ela sai, o campo magnético sai do Polo Norte, vem para o Polo Sul, e no meio do caminho dá esse problema de anomalia magnética que enfraquece o magnetismo ali. Por que enfraquece ali e depois continua forte, continuando para baixo, até chegar no Polo Sul? Qual que é a lógica? Não tem lógica. Então, o Polo entrou ali, tá aterrando ali, não tem aterramento ali. Agora, existe a possibilidade de nós estarmos juntando todas as frotas das naves, todas as frotas de naves dos ETs, tudo aqui nessa região. Também vai ter mais um vídeo de revelação que vai comentar, vai dar uma pecinha no quebra-cabeça sobre isso. Meus queridos, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Calma, que nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. E dentro dessas anomalias, essas loucuras, no Apocalipse também fala das doenças. E olha só o que me aconteceu. Presta atenção nisso daqui, se é bizarro ou não é bizarro.
Os Estados Unidos confirma segundo caso de gripe aviária, passarinho, ave, aviária de galinha, em trabalhador do setor de laticínio, vaca, laticínio leite. O que a gripe de ave está fazendo em lugar de laticínio? Conseguiu entender o que está acontecendo ou não? Uma mistura da gripe aviária de vaca, de porco, de sei lá do que, começa a misturar uma coisa com a outra? Então a gripe de vaca, de ave tá passando pros bichos de ave, de vaca, que tá. Claro que a notícia não tá falando que passou pra vaca, passou pro cara que trabalha lá. Mas que tá louco e bizarro, tá louco e bizarro. Segundo caso em coisa de laticínio com gripe aviária. Ó, que se falar as pedras dos santos da ciência. Porque a era de Jesus está voltando, né? Jesus chega e fala assim, que atire a primeira pedra que não tiver pecado. Aí a ciência fala, fake news, você é o demônio, Satanás, pedra nele. A gente não pode nem ter as nossas crendices, as nossas loucuras, a gente não pode nem imaginar coisas mais. Nós estamos proibidos de imaginar possibilidades. Tamanha é a ciência e a falta de liberdade que nós estamos tendo. Que eu não gosto nada disso. Se eu quiser criar loucuras, problema é meu. Se eu quiser imaginar espíritos, problema é meu. Se eu quiser imaginar ET, problema é meu. É você que tá passando isso pros outros. O problema é dos outros que tá acreditando ou não. Se você quer ser ateu, o problema é teu, não é meu. Eu quero ter a minha crença da imaginação. Eu quero ser criança, imaginar, brincar. Brincadeira de criança, como é bom. Pois é. Não podemos nem imaginar. Crianças, vocês não podem mais imaginar. Não dá, né? Mas vamos lá. Vamos passar para outra parte do Apocalipse? Vamos lá. Os Estados Unidos, depois dos exercícios militares que teve por aqui, com a grande frota, os Estados Unidos alerta os exércitos da América Latina inteirinha sobre inimigos da democracia. Ou seja, eles já estão avisando que vai ter problemas de pessoas não permitirem e não quererem e não aceitarem democracias, querer impor alguma coisa ou perpetuar por muitos tempos e longas situações. Estados Unidos já está avisando, mas escuta só meia dúzia. No meio também desta brincadeira, mas do outro lado do oceano, aviões militares chineses cruzam o Estreito de Taiwan, diz a defesa taiwanesa. Inclusive, Taiwan poderia ter abatido esses aviões. E eles estão andando como se fosse território deles e andando como se fosse deles, sem pestanejar, invadindo o território de Taiwan. E eles falam que Taiwan é deles, não é independente. Só que você vai ver o povo lá de Taiwan quer continuar sendo independente. E se não basta essa brincadeira lá para a Ásia, aqui no Oriente Médio, no meio do planeta, o Hamas lançou novo ataque com foguetes contra Israel. E contra-ataque foi mais uma vez em Gaza, matando mais um monte de civis. E aí todo mundo joga pedra em Israel. Mas por que não jogou pedra no Hamas que soltou bomba em Israel?
Por que não soltam críticas em cima do Hamas que sequestrou um monte de gente de Israel? Por que o planeta não se junta e fala assim, olha, Israel tem razão em relação aos terroristas. Nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, inclusive colocar as Nações Unidas para nós pegarmos e prendermos todas as pessoas do Hamas e fazermos eles serem julgados assim, assim, assado, tal. Não. Todo mundo só fica falando, apontando o dedo, e quem tem que fazer o trabalho sujo é Israel para limpar o problema que tem do lado da casa dele. O vizinho deixa o terreno sujo, o vizinho deixa cheio de escorpião, barata e rato, e eu tenho que limpar. É mais ou menos isso. Claro que a analogia você tem que transformar ela em algo humana, porque eu fiz uma metáfora em relação ao terreno baldio, porque terreno baldio não tem gente. Ah, então você está falando que lá é terreno baldio? Não, filho, você está entendendo isso. Se você está entendendo isso, o seu cérebro, a sua mente está com um problema muito sério. Você precisa fazer uma desintoxicação cerebral. Metáforas. Se a gente não fala em metáforas, você não vai entender as metáforas e parábolas da Bíblia, do Apocalipse. Porque o Apocalipse fala nessa linguagem figurada. Então, essas baratas, esses ratos, são esse povo do Hamas e não o povo que vive em Gaza. São esses loucos que acham que pode fazer terror para cima e para baixo. São coisas polêmicas. Não estou passando a mão na cabeça de Israel, não. Inclusive, eu tenho uma teoria maluca que tudo que eles estão fazendo, tudo que eles estão fazendo, vai gerar uma energia que vai ser a energia que vai fazer com que Israel seja todo destruído. Como numa visão que eu já fiz de revelação lá atrás, que ia ficar só um negocinho pequenininho, ia conseguir destruir onde está o Jerusalém, tudo ali, para que possa ser permitida a reconstrução do terceiro templo. Tem gente que não acredita. Pois bem, são teorias malucas, são possibilidades e não obrigações de acontecer. Acredita quem quiser. Nada é por acaso. Tudo que se planta, colhe. Se você planta mortes, você vai ter algum problema nessa relação. Mais cedo ou mais tarde, numa vida ou na outra, você vai ter que pagar isso daí. Isso se chama lei kármica. Ponto final. Só que o povo só olha ali. Não olha o problema de Taiwan com a China. Não olha o problema das mortes que estão acontecendo. Foi 670 pessoas soterradas. Em Gaza morreu 40 com bomba. Lá foi 670 soterrada. Índia, Bangladesh, mortes tiveram lá. As tempestades dos Estados Unidos gerou morte lá. Mas essas mortes não tem problema, porque eu só vou olhar um lugar. Olha, gente, normalmente quem olha num lugar só, eu lembrava das carroças, onde o pessoal colocava um cabresto nos cavalinhos, para os cavalinhos não ficar desviando a atenção, para ele fazer o que manda fazer, para não ficar tirando a atenção com um carro que está vindo, alguma coisa que está vindo, para ele ficar só olhando para frente. E aí a Coreia do Norte, que é um dos problemas seríssimos que nós temos no planeta, envia balões com lixo e fezes, mandou um monte de merda para a Coreia do Sul, literalmente. A Coreia do Norte mandou merda para a Coreia do Sul. É coisa de dar risada, grandes balões, só que é assustador. Você sabe por que é assustador? Tenta imaginar com a cabeça do Satanás. Agora você fala assim, vou incorporar o Satanás e vou tentar imaginar com o meu olho mal do mal, o demônio. Muito bem. Quando a gente começa a imaginar com os olhos do mal, você pode pegar e analisar e falar o seguinte, poderia a Coreia do Norte ter colocado lixo atômico, porque as usinas atômicas, elas vão gerando lixos atômicos, aquele mundo de urânio que vai virando lixo.
Eu poderia simplesmente colocar um punhado daqueles lixos, que eu tenho que ficar pagando uma fortuna para armazenar, e usar como se fosse uma coisa de guerra. Vamos mandar todo esse lixo para a Coreia do Sul. Eles não vão poder pegar, eles não vão poder mexer, eles vão ter que ter uma estrutura gigantesca para ficar recolhendo aquilo, a região não vai poder mais ter gente. Nós vamos conseguir destruir os nossos inimigos assim. Parece maluquice, não parece? Mas vocês acham que eles não pensam nessas coisas? Ah, moço. Para, rapaz. Para. Olha o perigo que é isso. As barreiras antimíssil não pega isso aqui não. Tanto que não pega que caiu lá no território da Coreia do Sul. Agora imagina esses caras montando 10 mil balão disso daí, soltando, indo tudo assim, e caindo, bum, 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 aquela radiação toda espalhando para lá. Conseguir imaginar o desastre? Como que o ser humano conseguiria ser ruim? Eu não estou falando que vai fazer, não, hein? Eu estou dando suposições de maluquice, do mal. Credo, professor, não fica dando ideia, não. Vai que esses caras querem fazer a mesma coisa que você falou. Será que eu estou dando ideia ou será que eu estou captando o que estão planejando mediunicamente? Façam as devidas análises de forma correta, tá? E aí, lá na Ucrânia, porque também ninguém quer falar dela, porque pode morrer, ninguém pode morrer lá no Oriente Médio com Israel. Mas todo mundo pode morrer lá na Ucrânia. Ah, lá não tem problema nenhum. Moscou ameaça retalhar Reino Unido se armamento dado à Ucrânia atingir a Rússia. Não coloquei aqui na notícia do jornal, mas eu já estou vendo mobilização militar humana de soldados na Alemanha, viu? Não falei nada, viu? É uma fofoca mentirosa de suposição, tá? É fofoca, não é notícia verdadeira porque eu não achei no jornal. Mas eu já vi algumas fumacinhas andando para cima e para baixo. Que logo, logo a fumaça vira fogo. Então, Moscou está ameaçando retalhar o Reino Unido se armamento dado à Ucrânia atingir a Rússia. Aí, passa um pouquinho de tempo, o chefe da OTAN diz que quer liberar ataques da Ucrânia com as armas do bloco. Não vai ser mais só a arma da Ucrânia, agora é a arma do bloco inteiro, da OTAN, de todos os países da Europa. Então a Rússia vai ter que retalhar todo mundo? Aí vem uma notícia de Kremlin. Kremlin diz: OTAN está em conflito direto com a Rússia na Ucrânia. Porque agora está sendo utilizados os armamentos da OTAN. E, para não ficar para trás, um caça Rafael, aquele avião de guerra caça chamado Rafael, está em teste e testou na França, disparando míssil nuclear. Na bomba de Hiroshima era aquele avião gigantesco e soltava aquelas bombinhas e o avião continuava voando. E aquelas bombinhas caindo. Agora é assim um míssil dentro de um jato. Moço, claro que as quantidades de quiloton é menor, mas moço. Nossa, moço. Ai, Capelinha, você tá querendo... Olha, esse povo de Capela tá querendo fazer o que fizeram lá em Capela aqui? Rapaz do céu. É sempre a mesma coisa. Sempre, a história sempre se repete. Impressionante como a evolução espiritual demanda da gente se matar com essas porcarias atômicas. É impressionante. E aí, a Ucrânia atacou... Presta atenção nessa notícia. A Ucrânia atacou
radares de defesa nuclear da Rússia. Cri, 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 cri. E para piorar, a Ucrânia fez 2 ataques contra Moscou, capital da Rússia, moço. Moscou. Em meio ao avanço das tropas russas. A tropa russa invadindo a Ucrânia pegou e atacou Moscou. Rapaz, você acha que vai ficar por aí? Aqui, ó, pra você que vai ficar por aí. Você pode ter certeza que a pressão vai ser monstruosa e gigantesca em cima do Putin. E sabendo disso, notícia quentinha que saiu em jornal lá na União Europeia, porque aqui no Brasil não saiu isso, viu? Saiu no jornal português. Corda, enlatados e água. Eu não sei para que a corda, mas corda, enlatados e água. Reino Unido pede aos cidadãos que façam kit de emergência para 3 dias. Capite? Entenderam? Não? Nem eu. Mas mandou fazer um kit de emergência para 3 dias. 3 dias de escuridão? Rezemos? Rezemos. E no meio disso tudo, Elon Musk foi fazer uma entrevista. E chegaram para ele e perguntaram: Elon Musk, futuro da inteligência artificial. Abre aspas, fala dele. Provavelmente nenhum de nós terá emprego. Pedidos de recuperação judicial têm a maior alta mensal em 6 anos aqui no Brasil. Eu avisei, não avisei? Pedidos de recuperação judicial têm a maior alta mensal em 6 anos. Eu avisei. Que seria o ano das falências. Ninguém acreditou. Falei que eu via que não ia ter eleições. Já estão tentando mudar as eleições no Rio Grande do Sul. Falei, cara, tudo quanto que é coisa que eu fui falando de revelação foi acontecendo. E pipocando para tudo quanto que é lugar. Quem acredita em oração, pode botar o joelhinho no chão e fazer oração, porque vamos precisar. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.